Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre geopolítica pela primeira vez, tá? Geopolítica quer dizer o quê? Geo quer dizer de geografia, política. Então, a geografia da política é para dizer a importância, o poder de um país em relação aos demais. Politicamente falando, economicamente e belicamente, ou seja, as suas forças armadas, né, o seu exército, né? Qual a importância que tem esse país? Qual é o poder que ele tem sobre os demais? E quais são as suas fraquezas em relação aos demais, tá? Isso se trata economicamente, exportações e importações, a questão política, qual a importância que tem em relação aos demais, e também belicamente, né? Ou seja, as suas forças armadas, o que ele pode impor aos demais países, o que ele também está submisso em relação aos demais, tá? Então é basicamente isso. O tema desse vídeo é sobre a geopolítica em torno da Amazônia, tá? Porque a Amazônia atualmente está sendo o ponto mais relevante nas relações internacionais, porque vários países do mundo estão querendo tomar a Amazônia, tá? Não falo isso abertamente, porque seria uma coisa até absurda, né? Muito assim, é inacreditável, né? Assim, o país ele quer tomar a Amazônia. Não, aí realmente o Brasil ia se contrapor de forma veemente, mas eles fazem de uma forma meio estratégica, simulada para poder avançar sobre isso. O que ocorre, gente? Vamos analisar, tá? Eu gosto muito de geografia e de política. Eu sou cientista político, sou um jurista e adoro geografia, né? Desde pequeno, né? Então, para alguém falar de geografia, eu sou uma das pessoas mais autorizadas para falar sobre isso, tá ok? Matemática e geografia eu adoro muito, porém não sou formado em nenhuma delas, tá? Nem de geografia, nem de matemática. Porém, eu entendo muito sobre ela, sobre essas duas áreas, essas duas disciplinas. Geografia, o que acontece? O Brasil é um dos maiores países do mundo. Olha só a grandiosidade do Brasil. É um dos maiores países do mundo. Na verdade, o Brasil ele é o terceiro país maior do mundo. Ah, não é o quinto? Não. Ele é maior que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele é maior do que o Brasil por conta do Alasca, que é um território totalmente fora dos Estados Unidos. Se tirar o Alasca, o Brasil é maior que os Estados Unidos. E o Brasil também é maior que o Canadá, porque o Canadá, na verdade, grande parte dele é só gelo e boa parte é só oceano e mares. Entendeu? Então está compreendendo uma parte que é mar. Não é território, é água só. Ok? Então, só existem dois países maiores que o Brasil, que é a Rússia e a China. Ok? Acabou. Os Estados Unidos nunca foi e nem o Canadá foram maiores que o Brasil. Correto? Existe muita conversa fiada em relação a isso. E muita conversa sexual. Para você ter ideia, o Nilo, o rio Nilo, lá na África, ele foi considerado o maior rio do mundo em extensão por décadas. Até quando eu vi que ele era menor que o Amazonas, eu vi isso
pelo menos uns 5 anos. Só depois disso, que eu já tinha visto que o Amazonas era maior que o Nilo, que o pessoal deu o braço a torcer, falando que o rio Amazonas é o maior rio do mundo. Só para você ver o nível de manipulação que existe em várias coisas, tá? Então, na geografia existe muita manipulação também. Não por conta da geografia, por conta da política, tá bom? Então, o pessoal lá, eles não... as disciplinas, né? Elas não são fiéis à ciência exata. Tem muita política que influencia, tá bom? Por incrível que pareça. Então vamos lá. Gente, vamos falar sobre a Amazônia. A Amazônia é uma selva tão grande, tá? Que ela compreende não só o Brasil, como outros países que estão fronteiriços ao Brasil, como a Bolívia, Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, ok? Então a Amazônia é uma enorme, gigantesca, tá? Só que o Brasil é o país que tem, assim, maior parte da floresta amazônica. Mais ou menos 70% está no Brasil. Só para vocês terem ideia disso, toda a Europa, se pegasse, comprimisse elas, tirando os mares e tudo mais, e tirando a Rússia, que a Rússia, na verdade, é mais Ásia do que Europa, né? É um país asiático, na verdade. Toda a Europa, tirando os mares, pode entrar, né, dentro da Amazônia. Então ia ficar dentro da Amazônia. Olha só o tamanho da Amazônia. Todos os países da Europa poderiam ficar dentro da Amazônia. Então a Amazônia é gigantesca. E ali basicamente é selva. Poucas cidades pequeníssimas. As tribos ali, então, insignificantes. Entendeu? Então, o que acontece? Isso mostra o quê? Geopoliticamente falando, é um território gigantesco do mundo em que não está sendo aproveitado, que compreende toda a Europa, ou seja, o continente mais antigo do mundo, mais importante economicamente, culturalmente, politicamente do mundo, pode estar dentro da Amazônia. Olha só. Então é isso que vocês têm que entender. A Amazônia é um potencial gigantesco em relação à Europa. Vamos dizer que é mais, mas se não for igual, é um pouquinho menos daquilo. Então a importância é gigantesca. Tá bom? Então é esse aspecto que eu quero mostrar nesse vídeo inicial sobre a Amazônia. Depois a gente vai explicar outros aspectos muito mais importantes. Para não ficar muito longo, cansativo, eu vou terminar esse vídeo agora, né? Falando sobre isso. Então, a Amazônia brasileira, ela é tão grande que compreende toda a Europa dentro dela. Tá bom? Então, até a próxima. Obrigado.